Esse vulcão é o Odionolengai, a montanha de Deus para os Maasai, localizado na reserva Ngorongoro. É o único vulcão de natrocarbonatita ativo na Terra, com lava de 510 a 600 graus Celsius. Muito mais quente que a lava típica, que pode chegar a 1100 graus. Para os Maasai é um lugar sagrado, morada do deus Ngai, que se refugiou lá depois de ser atingido por uma flecha de um caçador. Perto dos Maasai vive outro grupo étnico notável, a tribo Hadza, que se encontra apenas na Tanzânia, na região de Arusha, na borda das planícies do Serengeti. Até 1950, os Hadza eram caçadores-coletores, com um estilo de vida nômade, mas com o passar do tempo, as terras em que viviam foram ocupadas para a agricultura. Hoje em dia, apenas um pequeno grupo deles continua levando esse estilo de vida nômade, e muitos vivem em condições de pobreza. Esses Hadza, que continuam vivendo de maneira tradicional, são uma das últimas verdadeiras sociedades de caçadores-coletores que restam na Terra, o que permite ter uma visão de como nossos ancestrais viveram por milhares de anos. De fato, os Hadza têm uma das linhagens genéticas mais antigas da humanidade. O povo Hadza fala o Hadzane, que não está relacionado a nenhum outro idioma conhecido. Isso os distingue ainda mais como um grupo cultural único, isolado de tribos vizinhas, como os Maasai e os Datoga. Os Hadza são grupos de 20 a 40 pessoas, que mantêm estreitas relações sociais, valorizam a igualdade nos grupos e não reconhecem líderes oficiais. As mulheres têm autonomia e também contribuem coletando alimentos. Quando existem problemas relacionais, os acampamentos Hadza se separam para dissipar a tensão e depois se reúnem novamente. Se alimentam de mel de abelha encontrado em acácias ou baobás, frutas de baobás, bagas, tubérculos e animais de caça grande e pequena. Até cerca de 30 anos atrás, eles caçavam búfalos, girafas e zebras, mas as populações desses animais diminuíram. E hoje eles caçam um pequeno antílope chamado jek-jek, javalis, impalas, macacos e às vezes o kudu. Por estarem acostumados a viver em liberdade, em pequenos acampamentos nômades, alguns Hadza não querem viver em aldeias vizinhas, rejeitando o barulho e as multidões. Eles constroem cabanas redondas com galhos de árvores cobertos de grama e têm poucas posses pessoais, incluindo arcos, flechas e cachimbos. Se tiverem mais coisas do que precisam para viver, é esperado que compartilhem com outros membros do grupo. Outro grupo particular de pessoas na Tanzânia são os tanzanianos com albinismo, um raro distúrbio genético caracterizado pela falta ou ausência total de melanina. Os albinos têm pele, cabelo e cor dos olhos muito claros, o que os faz se destacar muito entre os demais africanos. A Tanzânia tem uma das taxas mais altas de albinismo no mundo, com uma estimativa de 1 em cada 1.400 pessoas. Sua falta de melanina os torna mais suscetíveis a queimaduras solares e câncer de pele devido ao intenso sol africano. Além disso, muitos têm problemas de visão, porque a falta de pigmentação nos olhos pode causar problemas com sensibilidade à luz. Mas além desses desafios físicos, os albinos enfrentam importantes dificuldades sociais e culturais. São alvo de discriminação, estigmatização e exclusão da sociedade. Em alguns casos, até se acredita que possuam poderes mágicos ou tragam má sorte, o que leva a uma maior marginalização. No entanto, o perigo mais grave para os albinos é a ameaça de violência, impulsionada pela superstição e por um mercado ilegal de parte de seus corpos. Médicos bruxos e curandeiros tradicionais podem usar partes do corpo de albinos em rituais ou poções, alegando que trazem boa sorte e riqueza. A cultura da Tanzânia é altamente diversa, resultado da mistura de mais de 120 grupos étnicos diferentes que habitam o país. Cada grupo étnico tem seus próprios costumes, tradições e línguas. Dos 125 grupos étnicos da população da Tanzânia, os mais numerosos são os Sukuma, Nyamwezi, Chaga e Raya. Os Sukuma, os mais numerosos, habitam principalmente na região noroeste do país.
especialmente nas áreas ao redor do Lago Vitória. São predominantemente agricultores e pecuaristas, com uma rica cultura de música e dança. Os Nyanwezi, os segundo mais numerosos, também conhecidos como os Homens da Lua, eram tradicionalmente caçadores de elefantes e atualmente se dedicam à agricultura e pecuária. Os Chaga, os terceiros mais numerosos, habitam nas encostas do Monte Kilimanjaro. São conhecidos pelo seu sistema de irrigação e suas avançadas técnicas agrícolas. Os Raya estão localizados na região de Kagera, no noroeste perto do Lago Vitória. São conhecidos por sua habilidade em ferraria, cerâmica e carpintaria. Sua principal atividade é a agricultura, focada no cultivo de café e bananas. Também existem os Maasai, os Hadza e os Ngoni. Esse último é um grupo étnico banto que habita em partes da Tanzânia, bem como em Malawi, Zâmbia e Moçambique. Conhecidos por sua habilidade em guerra, destreza em combate, música e dança. O rei é a figura central na sociedade Ngoni, considerado o líder supremo de seu povo. A vida na Tanzânia é centrada na família e na comunidade. O respeito pelos mais velhos é uma parte essencial da vida cotidiana. A hospitalidade é outra característica importante da cultura tanzaniana. Os visitantes costumam ficar surpresos com a calorosidade e simpatia do povo local. As principais línguas da Tanzânia são o Swahili e o inglês, embora muitas outras línguas locais sejam faladas. O Swahili, em particular, é um símbolo unificador para o país, amplamente utilizado na educação, na política e na mídia. A religião mais praticada é o cristianismo, seguido pelo islamismo, com comunidades muçulmanas concentradas nas áreas costeiras do leste. A música e a dança têm um papel fundamental na vida cultural, com uma variedade de estilos e gêneros que mostram as diferentes influências que moldaram o país ao longo do tempo. A música taarab, por exemplo, é uma mistura de melodias árabes, indianas e africanas, originária da ilha de Zanzibar. Por outro lado, o bongo flava é um estilo de música urbana moderna que combina elementos do hip hop, reggae e música tradicional tanzaniana. As artes visuais também são uma parte importante da cultura tanzaniana, com esculturas intricadas em madeiras da tribo Makonde, os coloridos tinga-tinga e os tradicionais kanga utilizados na confecção de roupas e decoração de casa. Quanto à gastronomia tanzaniana, é tão diversa quanto a sua cultura. Um dos alimentos básicos da dieta local é o chapati, um pão de farinha de trigo que é acompanhado por leite, chá ou carnes e vegetais. O ugali é uma papa de milho ou mandioca, considerado o prato nacional da Tanzânia e, em geral, do leste da África. Geralmente é acompanhado por vegetais, carnes ou peixes. O nyama choma é carne grelhada normalmente de cabra. O chipsi mayai é uma omelete de batata e ovos, uma das comidas mais populares. Embora Dodoma seja a capital política do país, Dar es Salaam é a cidade mais populosa e o centro da vida econômica, cultural e social da Tanzânia. Está localizada às margens do Oceano Índico e foi fundada em 1862 pelo sultão de Zanzibar, crescendo constantemente, se tornando um caldeirão de culturas e tradições. Dar es Salaam, que significa a Casa da Paz, tem uma população de pessoas de ascendência árabe, africana, indiana e europeia, uma mistura cultural que é evidente em sua arquitetura, gastronomia e estilo de vida. É uma cidade de contrastes, onde modernos arranha-céus e hotéis de luxo convivem com mercados agitados, bazares movimentados e ruas animadas. Os viajantes podem desfrutar da arquitetura histórica em áreas como o bairro Kariakoo, ou explorar o mercado de peixes de Kivukoni, onde os pescadores locais vendem sua captura do dia. As praias do Oceano Índico em Dar es Salaam são um lugar popular para relaxar e aproveitar o sol, enquanto parques e espaços verdes como o Jardim Botânico oferecem um alívio da agitação da vida urbana.